Bom, o que nós vamos conversar então é sobre as experiências traumáticas e as emoções, né? É legal porque quando a Laís estava falando, tem alguma coisa que acaba se ligando ao que a gente vai conversar, né? Que é essa questão mesmo do desequilíbrio do chakra básico e do desequilíbrio que o trauma traz para a nossa vida, né? Bom, vamos começar vendo um pouquinho aqui o que é nosso corpo, né? Nosso corpo, quando ele está sadio e equilibrado, ele está resiliente. Eu vou explicar direitinho o que é isso depois, daqui a pouquinho. Quando acontece qualquer acontecimento que seja que nos tire desse equilíbrio, ele então, a gente diz que o nosso corpo ficou traumatizado, isso traz um desequilíbrio e ele fica preso numa situação estressante. Então vamos entender direitinho isso. O que seria um corpo resiliente? A resiliência é uma qualidade que um corpo tem, não só o corpo físico como o nosso, mas um corpo, tipo aquela almofada ali. Vocês já viram aquele travesseiro da NASA? Pois é, aquele travesseiro da NASA, quando a gente aperta ele, a gente aperta todinho. Quando você solta, ele vai devagarzinho, ele vai voltando, voltando, voltando e chega ao tamanho dele normal, como ele é naturalmente, né? Isso é uma qualidade, é a qualidade da resiliência. Então, quando nós temos, nosso corpo está equilibrado, que a gente diz que ele está resiliente, surge uma situação difícil, uma situação que a gente vai usar a palavrinha trauma, né? Um desafio, qualquer que seja a situação difícil, ele se desequilibra, ativa, né? Mas em seguida ele tem a capacidade de voltar a esse equilíbrio normal, a esse estado normal do nosso corpo. Isso é muito comum a gente ver nos animais selvagens, né? Os animais selvagens, quando passam por situações estressantes, vamos dizer, uma perseguição de um tigre por um coelhinho, qualquer coisa assim, vamos dizer que haja perseguição e esse coelhinho consiga se safar, né? Após o perigo da ameaça ter acabado, né? Ele vai parar e naturalmente o corpo dele vai tremer, né? Todo vai tremer, vai liberar aquela energia do estresse que foi preparada. O corpo dele se preparou para fugir, né? Ele teve que então juntar forças para correr muito rápido do tigre. Quando ele para, ele consegue fugir do tigre, o corpo tem uma descarga. As descargas todas que acontecem após essa perseguição fazem com que o corpo do coelhinho volte ao estado de equilíbrio, ao estado sadio. O que acontece conosco? Nosso corpo também foi preparado para isso. Preparado para ativar, desequilibrar diante de um estresse e voltar para o estado de equilíbrio. Só que nós, muitas vezes, não damos tempo para esse movimento de descarga acontecer, né? Então, quando a gente não dá tempo para essa descarga acontecer, ou porque a gente está com pressa, ou porque a gente está com vergonha de ficar tremendo. Quando treme, chega sempre alguém assim dando água com açúcar, não, senta aqui, vão conversar sobre outra coisa, quer dizer, limita, quebra esse movimento que o nosso corpo teria, que é natural, de voltar. Pode ir? Ah, é?
de descarregar essa energia que foi toda que o corpo preparou para se defender. Essa energia não é dado o tempo necessário para que haja o movimento da descarga, para que o corpo volte ao estado de equilíbrio e seja resiliente. Então, diante. Pode. Sim. 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 To Todas as situações que são demais são, com grande possibilidade, causas de trauma. Então, uma situação que acontece depressa demais, intensa demais, tudo que é demais, né? Rápido demais. Tipo, dentro disso, essa visão mais ampla do trauma, né? Quando a pessoa, por exemplo, sofre uma queda. Aquela queda, ela vai ficar demais no sistema. Por quê? Porque aconteceu em segundos. Né? Então, de repente, a pessoa escorregou, caiu, se machucou. Né? Vamos dizer que seja um machucado sério. Né? Então, ali, para que o tempo foi pequeno demais e uma porção de coisas aconteceu. Então, por exemplo, assim, tem uma batida de carro. Em segundos, a pessoa rodopia, né, capota e cai numa ribanceira. São segundos. Então, tudo que é demais, o nosso sistema não dá conta de digerir. E aí ele fica com uma energia condensada ali, uma residual, que é a causadora do trauma. Então, o sistema fica, nós vamos falar isso mais para frente, nosso sistema fica tentando digerir isso, mas não tem espaço, porque foi muita emoção, muita coisa, muitos acontecimentos num espaço pequeno de tempo. Então, para tratar isso, uma das formas, né, é esticar esse tempo para ir devagarzinho, vivendo passo a passo aquilo que foi demais. Entendeu? Sim. Bom. Sim. Sim. Né? Vou. Eu vou. Vai. Então, vamos uma definição de trauma. Né? Então, são várias definições, lógico, mas a gente está com essa daí que é uma definição assim, bem abrangente de trauma. São acontecimentos que subjugam nossa capacidade de lutar e reagir. Né? Nosso corpo-mente se limita nessas situações à sobrevivência e nos tornamos incapazes de recobrar o equilíbrio. Né? Exatamente por causa disso. Foi muita coisa em pouco tempo. Então, nosso corpo se torna incapaz de voltar àquela estaca zero se não houver tempo, que normalmente nós não damos tempo. Né? Vamos supor uma batida de carro. Bateu, a gente já tem logo em seguida sair do carro, arrumar as coisas, chamar seguro, chamar não sei o quê, ver se alguém machucou. Então, todo esse movimento já não permite que o corpo tenha aquele espaço de tempo assim, bateu, ficou lá dentro, vai dar uma tremedeira muito grande, né? Vai ter aquele tempo de recuperar daquela situação estressante que normalmente a gente não tem na nossa vida. Então, aqui a gente tem um gráfico que mostra isso, né? Aqui o nosso estado, tá vendo, Laís? O estado, vamos dizer assim, zero, normal, né? A pessoa está indo aqui tranquilamente. Acontece uma situação de estresse, o que acontece com o nosso sistema? Ele ativa, né? O ideal seria que ele fosse desativando devagarzinho até chegar outra vez no estado de tranquilidade, né? O que acontece
O que que acontece? Não, tudo bem. Peraí. Pode mudar. O que que acontece, então, numa situação normal das nossas vidas, né? Vem a situação de estresse e a gente descarrega, mas não descarrega tudo. Então, fica um pouquinho aqui, fica um resíduo de ativação no nosso sistema, né? Isso, vamos dizer que acontece uma vez. Numa próxima situação de estresse, vai vir novamente a ativação, só que agora, como já tem um resíduo aqui, a ativação não vai ser mais aqui, ela já vai mais alto. E vai descarregar menos ainda. Então, cada vez esse resíduo vai ficando maior. Então, aí o que, que acontece? Eu vejo um carro lá, vamos supor nessa situação de batida, eu vejo um carro vindo, muitas vezes o meu sistema já acelera, já descompensa, né? Por quê? Porque eu já tenho um resíduo muito grande aqui de uma energia que está aprisionada de uma situação anterior. Então, antes mesmo de qualquer coisa, se eu ouço uma freada, por exemplo, o coração já dispara, as pernas já bambeiam. Então, isso mostra que nós temos uma energia residual de situações anteriores que não foram descarregadas. Não houve descarga necessária daquela energia para voltar numa situação tranquila de um corpo sadio. Né? Pode. Então, só um minutinho. Essa energia fica retida no sistema nervoso. Né? E ela não é nem integrada nem descarregada. Ela fica ali, latente. Então, vamos entender outra coisinha aqui. Pode passar, criança. O trauma, então, ele fica registrado no nosso corpo, na parte fisiológica do nosso corpo, não apenas na emocional, na fisiologia, né? E esse resto de energia que fica no nosso corpo, ele altera a química do nosso cérebro. Por quê? Porque o nosso cérebro vai produzindo adrenalina e cortisol. Porque como a adrenalina e cortisol, elas são produzidas nesses dois hormônios quando existe uma situação de estresse, uma situação onde a pessoa precisa se defender, ou lutar, ou fugir, né? Como tem aquele resto ali de energia que não foi descarregada, o sistema já está ativado. Se já está ativado, o nosso sistema está produzindo adrenalina e cortisol. Mesmo que sejam pequenas quantidades, mas está produzindo numa hora que não precisaria estar produzindo. Né? E esse cortisol e essa adrenalina que está em constante produção, ele vai afetar o nosso sistema nervoso. Né? Pode passar, Cris. Então, vamos voltar a fazer um parêntese para entender um pouquinho, gente. Eu não vou entrar em detalhes, minúcias nenhuma, só uma leve compreensão disso aqui. O nosso cérebro, o nosso sistema nervoso. Né? O sistema nervoso, ele se compõe do neocórtex, do sistema límbico e do cérebro reptiliano. O reptiliano tem aqui também o tronco encefálico, né? Como os próprios nomes estão dizendo, né, o primeiro cérebro, o cérebro mais primitivo, é o reptiliano. É o cérebro que nós comungamos também com os répteis. Né? Aqui, esse cérebro reptiliano é o cérebro onde tem os nossos instintos, onde estão nossa parte instintual. Né? Instinto, inclusive, de sobrevivência, que aqui no caso de trauma a gente está lidando mais com o instinto de sobrevivência. Né? Pega também, cerebelo, toda essa parte.
O sistema límbico é o segundo cérebro na escala de desenvolvimento, né, de evolução, é o cérebro dos mamíferos. Né? E o sistema límbico é onde nós temos as emoções, onde lidamos com as emoções e sentimentos. Né? E o neocórtex é o racional, é o uso da linguagem, o raciocínio e tudo mais. Num corpo sadio, o neocórtex é aquele que gerencia todo o sistema nervoso. Ele é o gerente. Então, ele está com profundo equilíbrio interno com o sistema límbico e com o cérebro reptiliano, com as nossas emoções e com os nossos instintos. Quando há um trauma, há um desequilíbrio nesse sistema, nessa engrenagem, nesse equilíbrio aqui. Então, o neocórtex já não consegue mais mandar em ninguém. Ele dá uma ordem e os outros dois não seguem. A gerência, muitas vezes, passa até para o reptiliano, que é pelos instintos. A pessoa passa a agir de acordo com o instinto. Isso, numa situação de estresse, é totalmente cabível. Só que numa situação traumática, isso é recorrente. Né? A pessoa passa a agir dessa forma muitas vezes. Né? Deixa uma energia residual. Não é uma sequela, uma memória. Cria uma memória de estresse. Né? Então ela passa a reagir, não a agir. Né? Tá dando para entender, gente? Bom, não. Pode. É a mesma coisa aqui. É o cérebro criativo, né? O córtex cerebral. É o emocional e o cérebro primitivo, que é o reptiliano, junto aqui com o tronco encefálico. Né? Hã? Nós não vamos lidar com isso não, porque senão é muita coisa, né? Então, deixa eu ver o que eu estava falando. Voltei. Numa situação de estresse, os animais, assim como nós, temos 3 modos de reagir a uma situação de estresse. Ou a gente luta, ou a gente foge, e se nenhum desses dois aqui deu certo, a gente congela. A gente e os animais. Os animaizinhos é muito interessante, porque a gente vê tem um vídeo que eu não consegui, não tenho, mas que eu já assisti. É um vídeo de uma raposa caçando. Então, ela tem um buraco, ela enfia lá a boca assim, e ela sai com um bichinho peludo, como é que é? Eu acho que é um furão, algo por aí. Sabe? Um furão ou aquele que solta um cheirinho ruim, gambá. É. Deixa eu molhar. Mas a raposa sai com esse bichinho na boca. Então ela e o bichinho está todo Então é muito legal porque assim para mostrar essa questão do congelamento, né? Ele não tinha como fugir, ele não tinha como lutar, então ele simplesmente desligou isso. E aí ela pega, a gente olhando, acha que ele até está morto. Ela pega, deixa o bichinho no chão, ela cheira. Como ele não reage, ela vai embora. Porque para ela, o bicho morto já não interessa. Ela quer uma luta, né? Que é algo que dê emoção. E ela não vai ter. Então é muito legal que aí o mosquito vem, pousa no nariz dele e tudo mais. Quando a raposa se afasta, ele começa, treme os cílios, treme o nariz, treme os olhos, treme as bochechas, começa a tremer todo o corpinho e levanta assim devagarzinho, olha para um lado e para o outro, sai correndo. Né? E sai correndo. Finge de morto. Né? Mas isso acontece conosco também.
Diante de uma situação muito estressante que a gente congela, né? Quando a gente não tem como fugir, não tem como lutar, a gente entra num estado que muitas vezes a gente chama de estado de choque, né? A pessoa simplesmente dissocia, ela sai, né? Sai do corpo e ela às vezes fica bem. A gente vê acontecer muito isso quando a pessoa, por exemplo, perde alguém muito querido, né? A pessoa às vezes fica ali naquela situação, bem, respondendo, né? Vivendo direitinho. Quando passa um pouco de tempo, é que as fichas podem começar a cair, né? Então, esse estado que está fora, onde a pessoa desliga, é o estado que a gente chama de congelamento. E o estado de congelamento, ele se assemelha, é muito interessante a gente fazer as ligações, né? Dentro do xamanismo, o xamã, quando ele faz uma cura, né? O que ele faz? Ele tem lá os métodos dele, os cantos, as fumacinhas, né, os incensos e tudo mais. E o que ele está querendo? Ele está querendo trazer um pedaço da alma que saiu e ficou fora. Um pouco da energia saiu e ficou fora. E a pessoa, por falta desse pedaço da alma, né, ela adoece. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente está trabalhando com uma pessoa que está com um congelamento, o que a gente quer é trazer esse pedacinho da energia que ficou agarrada na situação de estresse, na situação traumática, recuperar essa energia para aquele momento atual. Então, da mesma forma que o xamã, a gente está buscando um resto de alma, um pedaço de alma que ficou preso em alguma situação traumática. Tá? Aqui a gente... vamos voltar um pouquinho então para o sistema nervoso. O sistema nervoso límbico, que é aquele do meio, aquele que a gente desenvolveu a partir do momento que os mamíferos surgiram, ele tem dois ramos. É o sistema nervoso simpático e o parasimpático. O antipático não existe. O simpático é o sistema que ativa, que prepara o corpo para fugir e para lutar. E o sistema parasimpático, ele é o oposto. Ele traz o corpo para um relaxamento, para uma calma, para uma tranquilidade. Num movimento... então vamos ver aqui. O sistema simpático, ele dilata... Para que ele dilata a pupila? Para a pessoa enxergar melhor, né? Inibe o fluxo da saliva, acelera o batimento cardíaco, dilata os brônquios, inibe movimentos peristálticos de secreção, converte glicogênio em glicose, secreta adrenalina e noradrenalina e inibe a contração da bexiga. Para que isso tudo? Para dar força para o corpo correr, né? Para dar energia para a musculatura. Então, toda a energia vai ficar concentrada na musculatura para que a pessoa possa ter energia para fugir, né? E o parasimpático já é o oposto. O que ele traz? Ele estimula a salivação, né? Diminui o batimento cardíaco, contrai os brônquios, aqui já dilata os brônquios, porque a pessoa tem que respirar, tem que ter muito ar, né? Estimula os movimentos peristálticos e a secreção, estimula a eliminação da bilis e contrai a bexiga. Então, um é o oposto do outro. Numa situação normal de tranquilidade, acho que pode passar aqui. Numa parte normal, numa situação normal, o simpático desativa, o parasimpático desativa e o simpático ativa. Desativa, ativa. Então, vai um fluxo natural, equilibrado, esse fluxo da onda. Todos nós passamos por ativação, desativação, ativação, desativação, ativação, desativação, naturalmente. E esse ritmo aqui do centro é uma situação
de um corpo sadio, tranquilo, equilibrado, né? Quando tem um estresse, o que acontece? Se todo esse movimento há uma conturbação. O sistema simpático, quando ele ativa, é como se pisasse no acelerador. Então, ele dispara, né? Sobe, né? Sai daquela corrente normal, né? Ó, vai lá embaixo, vai cá em cima, vai lá embaixo, sobe, tá tudo acelerado. E aí, quando desce, é como se o parasimpático, que é o freio, freasse de repente. Então, os dois, parasimpático e simpático, acabam não se entendendo, né? Um ativa, o outro está desativando, e vira aquela briga interna ali entre os dois, né? E aí o nosso sistema todo fica totalmente confuso, né? Então, aqui, nessas situações, surgem, onde surgem as síndromes de pânico, é onde surgem todas essas doenças que a gente, né, cria, que a gente constrói aos poucos para nós, né? Por quê? Porque há um descompasso total entre esses dois ramos do sistema nervoso límbico, né? Então, gente, então as respostas diante de uma situação de estresse são luta, fuga, e quando essas duas aqui são respostas ativas, né, que levam a uma ação. Quando essas duas não funcionam, então vem o congelamento, né? Nas situações, as emoções são naturais para nós, é aquele rio da vida, né? Aquele rio que vai, ativa, desativa, ativa, desativa. Elas fazem parte da vida. Tem muita gente que só fica triste um pouquinho, já procura um psiquiatra para tomar um remédio, porque não pode ficar triste. Qualquer tristeza um pouquinho maior já parece que é uma depressão, né? Então, as mínimas coisas. Outro dia eu atendi uma pessoa que eu fiquei assim, boquiaberta, porque o médico dela, não foi ela não, ela engordou 3 quilos. Aí ela foi no endocrinologista, o endocrinologista falou que ela tinha que ir no psiquiatra, porque ela estava comendo muito, que ela precisava de tomar um remédio psiquiátrico para poder parar com a ansiedade. Aí eu fiquei assustada, né? Eu falei, como assim? Só porque você engordou 3 quilos? Isso tem muita ansiedade, tem que tomar um remédio psiquiátrico para poder estabilizar, né? Então, é muito comum a gente ver isso. Os mínimos descontroles um pouquinho, né? Já tem que tomar um remédio psiquiátrico para poder estabilizar a situação. Então, ninguém pode ter nada. As emoções fazem parte de nossa vida. E elas são importantes na nossa vida. O que nós não podemos, o que é descontrole, é a gente deixar que elas tomem conta da nossa vida, né? Então, as emoções que mais levam a esse estado de congelamento são essas duas aqui. O medo e a raiva, né? Uma situação que nos causa medo, quando ela acontece, na mesma hora o nosso sistema ativa, né? Quando ativa, a gente tem, naturalmente, o nosso corpo se prepara para fugir daquela situação que nos causou medo, né? Só que, quando a fuga é mal sucedida, quando eu não consigo fugir, né? Eu, então, entro num estado de imobilidade. O medo, junto com a imobilidade, causa congelamento. Porque aí a pessoa, imagina, uma força que te faz fugir e por algum motivo externo, você não pode fugir. Então, são duas forças opostas. Essas duas forças opostas, não tem cabelo aqui, elas vão nos travar. Então, isso causa um congelamento no nosso sistema, né? A mesma coisa a raiva. A raiva causa uma ativação. A ativação leva à luta, né? A ativação pela raiva, né? A luta mal sucedida dá uma sensação de impotência, né? Eu não fui capaz de resolver aquela situação.
Então, a impotência com a raiva também causa essa sensação de congelamento, de resistência, né? Essas duas, então, são as coisas que mais acontecem nas nossas vidas, que vão nos trazer toda essa carga, esse resíduo aí que a gente chama, né, de congelamento. À medida, quando a gente tem uma dessas duas situações, à medida que as situações da nossa vida não param, vão acontecendo. Se a gente não continuou com resíduo, a mínima coisa que acontece depois, já, como a gente já viu, ativa esse resíduo. Então, o nosso corpo já está com um quantum de ativação, vai só aumentar essa ativação. A gente chega, então, nesse estado aqui de terror e ansiedade, que é causado por uma fuga que não foi completada, foi mal sucedida. Eu não dei conta de fugir, né? E então ficou esse resíduo vai só aumentando e trazendo cada vez mais a situação de terror e ansiedade, porque o sistema está ativado, né? O nosso sistema já está potencialmente ativado. A mesma coisa com a raiva e o ódio, né? Que vão vir por situações de luta não mal sucedidas. O que acontece com o nosso corpo? Aí ele vai sempre procurar, o nosso inconsciente vai procurar situações, construir situações semelhantes. Para quê? Para tentar desativar essa energia aí, para tentar descarregar essa energia. Então, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas só acontece comigo. Aconteceu comigo semana passada, hoje está acontecendo de novo. É incrível como repete a situação comigo. Vai repetir, sim. É vamos dizer assim, uma estratégia do nosso corpo para tentar descarregar essa energia residual. Só que, muitas vezes, ao invés de descarregar, ela só vai potencializando cada vez mais. Então, as pessoas, aí é que vai surgindo todas essas doenças que a gente vai construindo para nós, né? O normal aqui do rio, a gente chama de rio da vida, né? Esse rio lá, aquele riozinho que vai ativando, desativando, esse é o nosso rio da nossa vida. O normal, quando a gente está observando um rio, vamos supor que aqui seja o rio, né? Aqui, ó. Aqui a margem. E de repente. Pode ser. Aqui seria o nosso rio da vida, assim, tranquilo, indo, né? Ativando, desativando, tranquilamente. Né? Mas volta um pouquinho agora, Cris. Quando surge, vamos dizer que cai alguma coisa aqui nesse rio. Então, o que acontece com as águas ali onde há um redemoinho, né? Há um vórtice, forma um vórtice, né? E é interessante que pouco tempo depois, se a gente ficar ali parado observando, a gente vai ver que o próprio rio forma um contravórtice. O contravórtice, o vórtice e o contravórtice, um vai equilibrando o outro até que aqueles dois se dissolvam e o rio da vida possa fluir normalmente, né? Quando a gente está mexendo com essas experiências nossas, né, de trauma, dentro de uma abordagem que se chama experiência somática, como que a gente trabalha? Nós chamamos aqui aqueles dois de vórtice de trauma e vórtice de cura. O contravórtice é o vórtice de cura. Né? Então, a gente vai no vórtice de trauma, porque a gente fica preso aqui no vórtice de trauma. A gente está construindo situações recorrentes que que a gente cai na mesma situação, cai no mesmo trauma, cai no mesmo medo, na mesma raiva, né? Então, esse outro vórtice aqui, nós chamamos de vórtice de cura.
Como que uma situação pode ser resolvida? A gente vem aqui, tem aqui o vórtice de trauma, aí a gente vai um pouquinho no vórtice de cura, né? É a mesma situação que a natureza faz com o rio, né? Vai no vórtice de trauma, vem no vórtice de cura. Aí volta aqui no vórtice de trauma, aí pode passar aquela aqui, né? Então aqui, o vórtice de trauma e o vórtice de cura, né? À medida que vai voltando e voltando, a tendência dele é ir diminuindo o vórtice de trauma e vai formando um equilíbrio. E a gente chega novamente nessa corrente da vida, a corrente natural do rio, né? Que é essa situação aqui onde nós estamos bem, estamos lidando com as situações, estamos lidando com os desafios e estamos lidando com a vida, né? Tem mais algum? Bom, agora, só um minutinho. Agora, a gente pode usar isso tudo aqui que a gente viu para as nossas situações dentro dos grupos, né? As nossas questões dentro dos grupos. Muitas vezes um grupo fica rodando numa situação de estresse, né? Situações difíceis acabam se repetindo. Uma vez, duas vezes, repete com um, repete com outro, repete com outro, repete com outro, né? Mostra isso, nós estamos presos naquele vórtice de trauma ali, né? Aquela situação se repete uma vez, outra vez, né? O que a gente tem que procurar? Procurar a situação, olhar, ter um outro olhar. Em vez de ficar focado ali naquela situação, que é uma situação repetitiva, todo grupo passa por elas, né, que são várias, a gente pode muito bem olhar para essas situações, né, mas vamos procurar algo, focar em outra coisa, olhar para um outro lado, para ver se a gente consegue achar como nós vamos sair desse lugar. O que fazer? Né? Então, aí a gente está procurando esse vórtice de cura. Né? Volta aqui na situação difícil, mas sempre procura uma situação que possa contrabalançar com aquela situação difícil para a gente achar um caminho desse rio da vida aqui. Né? É o caminho que a gente vai poder construir dentro do grupo à medida que a gente vai se mostrando também, né?